Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, primeiramente em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, e depois Colossenses 3, versos 20 e 21. Primeiramente Efésios 6, de 1 a 4. Está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, Colossenses 3, versos 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema, o papel dos pais na educação dos filhos. A propósito do Dia dos Pais, eu gostaria de trazer então essa breve reflexão para os irmãos. Eu tenho plena consciência, eu acho que vocês também, de que nenhuma missão que Deus deu ao homem é mais nobre e ao mesmo tempo mais árdua do que a missão da paternidade. É mais fácil ter sucesso fora dos portões do que ter êxito dentro de casa. É mais fácil ser reconhecido pelos estranhos do que ser reconhecido pelos da família. É mais fácil ser admirado por aqueles que estão longe de nós do que pelos nossos próprios filhos. A exemplo disso, você encontra grandes homens na Bíblia que tiveram vitórias esplêndidas, consagradoras, e tiveram muitas dificuldades dentro do lar, quanto pais. Poderíamos citar Abraão, poderíamos citar Isaac, Jacó, Eli, Samuel, Davi, Ezequias e tantos outros. Hoje talvez vivamos no melhor dos mundos, porque nossos filhos têm oportunidades que os do passado não tiveram. Acesso ao conhecimento, acesso à informação, a disposição de irem e virem para o mundo inteiro com tanta facilidade. Por outro lado, os nossos filhos nunca estiveram tão expostos a riscos e perigos como nos dias de hoje. Num passado breve, os pais conviviam com os filhos e os filhos conviviam com os pais. Ao fim do dia, a família se reunia ao redor de uma mesa. A interação era maior, a comunicação era mais estreita. Os canais que atingiam os nossos filhos eram menores. Mas hoje os nossos filhos estão expostos a muitas vozes, tem muitas janelas abertas tentando encontrar acesso ao coração deles. Consequentemente, o nosso desafio como pais ainda é mais gigantesco. Eu gostaria de olhar esse texto por duas perspectivas breves, tirando algumas lições. Primeiramente, vamos ver o papel dos filhos. À luz do texto de Colossenses 3, versículo 20, está escrito aí o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tem três coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, obedecer os pais é algo imperativo para os filhos. Imperativo. Deus está dando uma ordem: obedecei. Então os filhos não têm outra opção a não ser obedecer. Desobedecer pai e mãe é desobedecer ao próprio Deus que estabeleceu esse princípio. Desonrar pai e mãe é desonrar o próprio Deus
quem colocou os pais como autoridade sobre os filhos. Segundo, esta ordem é abrangente, está escrito, filhos em tudo, não em algumas coisas, não nas coisas melhores, nas mais agradáveis, nas que alcançam mais facilidade para obediência, mas é abrangente, filhos, obedecei em tudo. Mas tem um resultado, diz o texto, que isto é o quê? Grato, numa palavra mais, talvez, fácil de entendimento, que o texto representa, isto é agradável ao Senhor. Então, quando um filho obedece a pai e mãe, quando um filho obedece em tudo a pai e mãe, isso é agradável a Deus. Em outras palavras, a relação dos filhos com os pais está diretamente ligada à relação desses filhos com o próprio Deus. Se a relação dos filhos com os pais está quebrada, certamente a sua relação com Deus está também obstruída. Vamos olhar agora o papel dos filhos no texto de Efésios. Por favor, volte lá comigo rapidinho, capítulo 6, versos 1 a 3. Está escrito assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Por que que os filhos devem obedecer os pais? Primeiro, porque isso é uma lei da natureza. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura das gerações da história, é natural que os filhos obedeçam aos pais. Portanto, você lê na sua Bíblia que quando os filhos desonram e desobedecem os pais, isso é um forte sinal da decadência da sociedade. Isso é um sinal de apostasia espiritual presente na sociedade. Segundo lugar, é porque isto é o que ensina a própria lei. Versículos 2 e 3. Agora notem que o texto em Efésios usa uma outra palavra, que abre, que amplia esse horizonte, que agora não é obedecer, que é honrar. Honra teu pai e a tua mãe. E honrar é mais do que obedecer. Há muitos filhos que obedecem os pais por temor. Há muitos filhos que obedecem os pais por legalismo. Mas tem muitos filhos que, embora obedeçam os pais, não honram os pais. Pensa comigo na parábola que Jesus contou do filho pródigo, quando o filho mais velho obedecia em tudo o pai, fazia a vontade do pai, mas ele não estava afinado com o coração do pai, ele não tinha intimidade com o pai, ele não se agradava do pai, ele não tinha deleite no pai, ele não tinha comunhão com o pai, ele se via como um escravo dentro da casa do pai. A relação dele com o pai não era uma relação de amor. Mas mais do que isso, se você perceber, honrar os pais implica em que você se coloca debaixo da autoridade deles para honrar a Deus. Muitas vezes os pais vão querer algo dos filhos. Pense comigo, um pai não crente exercendo autoridade sobre um filho que é crente. Nós temos vários casos assim, onde os filhos se convertem antes dos pais. Eu tenho um colega de turma, reverendo Milton Ribeiro, e ele conta a sua experiência de que quando ele foi chamado por Deus para o ministério, seu pai não era crente, e o seu pai se opôs firmemente ao fato dele atender o chamado e ir para um seminário. E ele disse para o seu pai: papai, eu tenho plena consciência que Deus me chamou para o ministério, mas eu não irei para o seminário até que Deus fale ao seu coração. Eu vou honrá-lo, eu não vou ir agora, eu não me colocarei à disposição para ir agora, enquanto Deus não trabalhou o seu coração, porque eu entendo que eu devo honrar o Senhor.
E se Deus está me chamando, Ele abrirá o caminho. Se Deus está me chamando, Ele tocará o seu coração. Se Deus está me chamando, Ele mexerá com as disposições da sua alma, e eu irei, sim, honrando o Senhor nessa decisão. E ele começa a orar pelo pai, até que o pai um dia chega para ele e diz: meu filho, você pode ir para o seminário. Meu coração se inclina para isso. E ele foi então, não em desobediência ao seu pai, mas honrando ao seu pai. O texto de Efésios diz que quando um filho honra pai e mãe, ele tem dois benefícios magníficos. O primeiro dele é prosperidade. Note comigo aí, por favor, no verso 3, para que te vá bem. Quando um filho honra pai e mãe, ele abre um caminho de bem-aventurança na vida. Filho que não honra pai e mãe, tem o seu caminho bloqueado. É Deus quem promete isso, e Deus é fiel para cumprir isso. Mas tem outra coisa, diz o texto: e sejas de longa vida sobre a terra. A obediência a pai e mãe, honrar pai e mãe, dá aos filhos uma vida longa. E vamos ver por quê. Primeiro, pense você comigo, um filho que não honra pai e mãe, que se une a más companhias, que se junta a um grupo de vida perigosa, na prática dos vícios, dos desmandos, da iniquidade, do mundanismo e do pecado. Ele está entrando por um caminho perigoso, escorregadio, de vícios, de mazelas, de escravidão. Certamente você e eu conhecemos quantos jovens que tiveram sua vida ceifada precocemente, porque não escutou pai e mãe, porque não honrou pai e mãe. Quando você obedece pai e mãe, quando você honra pai e mãe, você está se blindando dos perigos da vida, você está encurtando os seus passos dos caminhos escorregadios, você está pavimentando a estrada de uma vida não só feliz, mas também longeva. Mas o texto nos revela não apenas o dever dos filhos com os pais, mas sobretudo o dever dos pais com os filhos. Eu peço a você, por favor, que vá comigo de volta para Colossenses, para vermos que orientação Paulo dá para os pais aí, capítulo 3, versículo de número 21. Está escrito assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Note você que aqui em Colossenses, Paulo só dá uma orientação negativa. Ele não dá uma orientação positiva para os pais. Ele só mostra o que os pais não devem fazer. Ele não mostra o que os pais devem fazer, mas o que não devem fazer. Porque dentro da vida, nós sempre aprendemos pelo lado negativo e pelo lado positivo. O que é que eu não faço e o que é que eu faço. Agora, vamos pensar comigo. Como é que um pai pode provocar os seus filhos a esse ponto de dizer: não irritem os seus filhos, ou pais, não irriteis aos vossos filhos? Como é que um pai irrita os seus filhos? Primeiro, o pai irrita um filho quando ele não tem coerência, quando ele exige do filho uma coisa que ele mesmo não está vivendo, quando a palavra dele não é avalizada pela vida, quando o que ele vive contradiz o que ele fala, quando ele ensina uma coisa e pratica outra, isso irrita um filho. Segundo, um pai irrita o filho quando ele não tem regras claras de disciplina. Hoje ele elogia o filho por uma coisa, amanhã ele disciplina o filho pela mesma coisa, ele não tem clareza na direção. Terceiro, quando não há diálogo. Há muitos pais que gritam com os filhos, que são duros com os filhos, que são até implacáveis com os filhos, mas não dialogam, não conversam. São como Absalão e Davi, que passaram 11 anos diante de uma crise familiar, sem conversar, sem dialogar, sem colocar os pingos nos is, sem acertar os ponteiros, sem resolver pendências, sem exercício do diálogo e do perdão. Quando é que um pai irrita um filho?
Quando o pai não tem tempo para o filho. O pai tem tempo para tudo e para todos, menos para sentar com os filhos, para bater um papo com os filhos, para atender os filhos, para ouvir os filhos, para socorrer os filhos nas suas necessidades. Quando um pai irrita um filho? Quando o pai compara um filho com o outro. Meus irmãos, os dedos da mão não são iguais, nem os filhos de um mesmo casal são iguais. Os filhos são diferentes. Tem filho que, se você olhar para ele firmemente, ele já se derrete. Tem outro que você grita com ele, ele não escuta. Se você tratar os dois do mesmo jeito, com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, você esmaga um e bajula o outro. Portanto, você pode, por exemplo, cobrar dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode cobrar dos filhos o mesmo desempenho. Quando um filho tira 10 na prova, ele fez menos esforço do que o outro fez para tirar 8, na mesma matéria, estudando a mesma quantidade de tempo, na mesma escola, sob a mesma orientação. Portanto, você pode cobrar dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode cobrar dos filhos o mesmo desempenho. São pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Quando é que um pai irrita os filhos? É quando os pais são permissivos demais. Há aqui um grande risco para nós, irmãos, é de sermos rigorosos demais ou sermos permissivos demais. É negociar, nós precisamos aprender isso, negociar o negociável e não negociar o inegociável. Há princípios que não podem ser negociados. Quando os pais são permissivos demais e negociam o inegociável, acabam irritando os seus filhos. Quando um pai irrita um filho, é quando os pais não têm limites. Filhos precisam de limites. Onde vai? Com quem vai? Por que vai? Que hora chega? O que está fazendo? Por que está fazendo? Os pais precisam tomar pé do que acontece com seus filhos. Um filho que não tem limites, um filho que pode fazer tudo, um filho que não tem nenhuma regra, nenhum princípio, nenhuma baliza, ele vai se perder. E os pais tornam-se responsáveis por isso. Qual o resultado da irritação? Diz o texto, que os filhos ficam o quê? Desanimados, desmotivados. Então nós precisamos temperar firmeza com doçura. Agora vamos lá para Efésios, por favor, capítulo 6, versículo 4. Aqui Paulo, diferente de Colossenses, dá uma ordem negativa e dá uma ordem positiva. E ele começa com a ordem negativa. E vós, pais, só um detalhe, pais aqui já não é pai e mãe mais. Se você perceber, versículo 1, filhos, obedecer a vossos pais, pais aqui no versículo 1 é pai e mãe, no grego. Mas no versículo 4, e vós, pais, aqui não é pai e mãe mais, agora é só pai, homem. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Essa é a ordem negativa. Quando é que um pai provoca o filho a ira? É quando esse filho não recebe estímulo dos pais. Pense comigo, um menino que chega em casa, feliz da vida, pulando de alegria, e diz para o pai assim: papai, eu tirei 9 na prova de matemática. E o pai olha para o menino e diz: quando é que você vai tirar 10? E o menino fica frustrado. E a pessoa: nunca vou agradar meu pai. Você esvaziou a bola, você jogou um balde de água fria nele. Você talvez pudesse dizer assim: parabéns, meu filho, você tirou 9, você tem potencial para tirar 10. Você valorizou o que ele fez, e você deu encorajamento e estímulo para ele ir adiante. Quando é que um pai pode provocar o filho a ira? Quando usa palavras ásperas e agressão física. Nada machuca mais um ser humano que palavras
duras. Você pode ser firme sem usar palavras duras. Palavra dura, diz a Bíblia, suscita ira. Mas a resposta branda desvia o furor. Agora o apóstolo Paulo, depois de tratar o aspecto negativo, vai dar o aspecto positivo. Porque nota no verso 4 que ele usa um adversativo. Vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa que é importante entender é que os pais precisam cuidar da vida física e emocional dos filhos. Criai-os. Essa ideia de criar aqui traz a ideia de nutrir, de alimentar, porque os nossos filhos não precisam apenas de teto para morar, de roupa para vestir, de cama para dormir, de comida sobre a mesa e de boa escola. Os nossos filhos têm necessidades também e sobretudo emocionais, que precisam ser supridas. Segundo, notem vocês, os pais precisam mais do que isso, é treinar os filhos através da disciplina, criai-os na disciplina. A ideia de paidia aqui é que os pais precisam ter normas e regras claras. Ao se obedecer esses princípios e regras, você elogia. Ao se quebrar os princípios e regras, você disciplina. Por quê? Porque os filhos precisam aprender que desobedecer traz consequência e castigo, obedecer traz bênçãos e privilégios. Se os pais retiverem a disciplina, eles estarão empurrando seus filhos para um grande perigo. Eu vi há poucos dias e li essa matéria de uma mãe disciplinando o seu filho porque ele estava pegando uma pirraça, não pirraça de peraltice de criança, pirraça de rebeldia, porque os pais precisam saber o que é peraltice e o que é rebeldia. Por exemplo, você põe a mesa no domingo antes de ir para a igreja, você está até com pressa, está na hora de vir. Lá pelas tantas, na mesa, um menino, por falta de controle motor, derrama o copo de leite sobre a toalha nova. Você não vai bater no menino por causa disso. Você não vai brigar com o menino por causa disso. Isso aconteceu como um acidente de percurso. Agora imagine que você botou o copo de leite, e o menino toma leite. Eu não vou tomar leite hoje. Ah, tá bom, então você manda, aqui quem manda é você. Não, você vai tomar o leite. Eu não tomo leite. Hoje eu não vou tomar leite, e pega o copo de leite e joga no chão. Aí não é peraltice, aí é rebeldia. E rebeldia, se não for dobrada, vai virar uma pessoa problemática amanhã. Então, estava um soldado vendo uma mulher disciplinando o filho por uma rebeldia. Por que a senhora está dando umas tapas nesse menino? E a mãe respondeu, estou dando uns tapas nesse menino hoje, para você não quebrá-lo amanhã com cacetete. Esse é o ponto. Se os filhos não forem repreendidos no momento certo, oportuno, amanhã ele vai ser quebrado lá fora, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão, sem nenhum propósito. Mas notem mais, o texto diz o seguinte, criai-os também na admoestação do Senhor. A admoestação já não é disciplina, a admoestação é exortação com palavras. Nem toda hora é hora de dar uma varada não. Nem toda hora dá uma palmada não, tem hora que você tem que sentar e olhar nos olhos, meu filho é isso, e isso, e isso, e isso, e isso. É exortação com palavra, é admoestação. E é importante entender isso, às vezes não é fácil para nós pais dizer não. Dizer não na infância, dizer não na adolescência, dizer não até na juventude. Tem hora que o filho vai espernear, tem hora que o filho vai chorar, mas choro não mata filho, cara feia não mata filho, ficar aborrecido por 10 minutos não mata filho, mas permissividade para aquilo que é perigoso pode destruir os nossos filhos. Então,
os pais precisam criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E, finalmente, os pais precisam de exercer o papel da educação cristã dentro do lar, porque diz na admoestação do Senhor. Os nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Eles precisam conhecer a Deus através de nós, porque os pais precisam ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Não o caminho que ela quer andar, não o caminho que ela deve andar, mas os pais devem ensinar no caminho, sendo exemplo, sendo modelo, sendo paradigma para os filhos. Que Deus nos ajude, irmãos, no dia dos pais, voltar a nossa mente para a Escritura, na simplicidade e na profundidade do que Paulo diz. Nós precisamos cuidar, para que os filhos obedeçam e honram os seus pais, para que os pais não provoquem os seus filhos a ira, não irritam os seus filhos, mas criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor.